E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 6/12 de 2025, sabadão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Nesse vídeo, pessoal, começar ele falando sobre o gráfico, o suporte. Depois eu quero trazer para vocês que um CEO de uma grande empresa disse ali que grandes baleias, grandes investidores do mercado, as famílias ricas, estão comprando XRP silenciosamente. Você precisa ver essa matéria. Primeiro de tudo, pessoal, o gráfico de XRP hoje, né, tem muitas resistências para passar, como no passado, só que o suporte extremo em US$ 2 é o que está segurando XRP desde dezembro de 2024. Como eu já falei aqui em alguns vídeos, vários toques aconteceram, né, desde lá do dia 9 de dezembro. Lembrando que esse aqui é tudo gráfico semanal, tá? Vários toques em dezembro, outros toques em janeiro, outros toques em fevereiro, abril, março, depois outros toques lá em junho. Teve aquela alta explosiva, né? Saindo de US$ 2 para 3,66 também no meio do ano. E depois teve toques aqui novamente. O crash do mercado ali, né? Onde viu, né, as moedas, as altcoins derreterem 70, 80, 90%. E nas últimas 3 semanas, você pode ver aqui, ó, 17 de novembro, 24 de novembro e agora 1º de dezembro, está testando novamente esse suporte que é muito sólido. O que isso quer dizer, esse suporte? Que chega ali, tem uma força compradora relevante que não deixa cair. Pode ser que aconteça um paviozinho, como aconteceu esse aqui, só que logo em seguida retornou. Lá em abril também, né, teve aqui esse pavio aqui que chegou em 1,58, mas retornou. Então a força compradora ela reage, né? Ela reacende o preço de alta de XRP. Esse aqui é os principais pontos, pessoal, de suporte. Só que daí, né, dependendo da queda que já vem acontecendo, vai aparecendo resistências gigantescas. E a primeira delas é essa aqui, ó, em 2,47. Então, XRP tem que se recuperar para poder buscar uma força compradora para romper essa primeira resistência, tá? Resistência forte. Outra resistência muito forte está em torno de US$ 3, tá, pessoal? Então vamos colocar para ele, para XRP buscar o seu preço mais alto, que é 3,66, ele precisa segurar no suporte, como já vem segurando desde dezembro do ano passado, e romper essas resistências. Primeiro em 2,47 e segunda resistência perto de US$ 3. E como eu falei no começo do vídeo, pessoal, um CEO de grande empresa de cripto afirmou que as famílias ultra ricas estão comprando XRP discretamente. O que eles sabem, pessoal? Que nós investidores de varejo, né, não sabemos. Que nós vamos comprando pelas notícias boas que vão acontecendo, pela utilidade, pelo projeto ser um dos mais top do mercado. Até então, XRP hoje é a terceira maior criptomoeda ali, né? Tirando, claro, a USDT. Depois vem BTC, depois o BTC não, o BNB, depois vem ali o próprio Solana, né? Mas XRP hoje, com a utilidade, com tudo que está acontecendo, ETF é uma das moedas principais. E investimos, claro, em moedas que têm ali um argumento, que tem uma utilidade grande, né? Mas por que que essas famílias ricas, ultra ricas, estão comprando discretamente XRP, tá? Quem trouxe essa discussão foi o Good Evening Crypto, que revelou que essas famílias bilionárias estão adquirindo XRP. A revelação, né, veio do Jack Claver, que é a CEO da Digital Ascension Group. Segundo Claver, um amigo próximo ouviu por acaso uma família abastada ligada a uma conhecida marca de alimentos americana discutindo suas consideráveis reservas, né, XRP, enquanto eram levados para Disney World para um hotel em Orlando. E aqui então, pessoal, ele já fala que é uma família ultra rica, né? E falando sobre com outras pessoas, né, sobre essa reserva da XRP, como, né, já vem falando aqui que XRP está sendo uma reserva também como o próprio BTC. Hoje, se você pegar o BTC, BTC é uma reserva de valor.
ponto. XRP, além de estar sendo uma reserva de valor, tem essa utilidade transfronteiriças, né, que todo mundo está utilizando, mesmo com a reserva. O Claver afirmou que essa anedata, né, está de acordo com conversa que teve recentemente com vários grandes escritórios familiares que agora estão fazendo alocações significativas em XRP. E ele observou que, apesar de XRP ter apenas cerca de 7 milhões de carteira em todo o mundo, metade delas mantém pelo menos 100 XRP, em contraste com ampla adoção do BTC. A posse de XRP permanece relativamente baixa, mas para Claver esse fator pode amplificar a valorização futura do XRP. E daí vem a pergunta, né? A grande pergunta: por que os bilionários estão de olho no XRP? O Claver explicou que as famílias extremamente ricas estão entrando no mercado de criptos não para especulação, mas para preservação do patrimônio. Esses investidores não estão jogando com a sorte, eles já construíram suas fortunas, agora buscam proteções de longo prazo para o seu capital. E Claver acrescentou que apenas 38% dos escritórios familiares globais estão considerando a exposição de criptos atualmente. Ele afirma ainda que muitos estão começando a explorar ativos como XRP como uma forma de proteger contas de risco, né, como a atual tendência de Gare Trade Reverse. E à medida que essas finanças tradicionais validam, né, os ativos digitais, o Claver acredita que todos os grandes investidores acabarão por deter algumas formas de cripto. Segundo ele, essa mudança está começando. E daí ele vem falando também sobre os ETFs, né, que absorveram, pessoal, nessa matéria, 400 milhões de tokens em 9 dias, só que esse número já aumentou de ontem para hoje, tá? Já se fala ali mais de 600 milhões de tokens, ultrapassando a marca facilmente ali de 1 bilhão de dólares, tá? Então muita coisa está acontecendo, principalmente com os ETFs, né? E o posicionamento global da Ripple que reforça essa tese, né? O Roch Abs explicou que os ultras ricos podem estar prestando atenção agora. A Ripple mantém fortes conexões com o governo, principalmente dos Estados Unidos, bancos centrais e instituições globais, o que confere ao XRP um dos caminhos mais claros para a integração financeira no mundo real. Eu falo sobre o governo dos Estados Unidos, que é agora que está sendo regulamentado o XRP, né? Depois ali de SEC e Ripple, processo que durou ali quase 5 anos. Mas, né, a Ripple já teve ali conversas com a Arábia, né, também ali, o mundo, né, saudita, Japão, mundo asiático. Então, muita coisa está acontecendo e agora vindo com tudo para a sua região sede, que é Estados Unidos, né? A Ripple é ali de São Francisco. E o Claver argumentou que o XRP é atualmente o único ativo digital com recursos completos de escalabilidade de nível empresarial, o que coloca em uma posição favorável à medida que as finanças globais evoluem. E com alguma das maiores famílias multigeracionais da América reconhecendo essa narrativa, o apresentador sugere que essa fase poderia marcar o início da adoção em massa de XRP. E você só precisa ficar rico de uma vez, e ele conclui, né, uma mensagem sobre uma mentalidade dizendo que o verdadeira riqueza é construído como uma árvore, os investimentos centrais, o forte, que seria o tronco, cercado por galhos diversificados para proteção. Para muitas famílias ultras ricas, o XRP está se tornando um desses galhos estratégicos. Como tem o tronco, né, a fonte do seu, né, poder ali executivo, e daí você tem que fazer o que? Diversificar em várias proteções. E para os grandes ricos, um galho desse, né, seria o XRP, né? E como ele diz, você só precisa ficar rico uma vez. Para os primeiros investidores XRP, esta pode ser a fase em que os maiores fundos de investimentos do mundo começam a alcançá-lo. Então, pessoal, se os grandes ricos estão fazendo reserva de XRP, quem é nós para poder ali, né, falar que XRP não possa explodir em um futuro, né? Reserva de valor de XRP, pessoal, é manter XRP a longo prazo. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.